Bom dia a todos. É um prazer aqui iniciar o novo ciclo do CONAP 2021. Antes de tudo, eu queria agradecer a ilustre participação dos diretores da Anvisa nesse evento, a doutora Cristiane Gomes, a diretora da Anvisa, e o doutor Alex Machado, também diretor da nossa Anvisa. Reforçar que iniciativas como essas são de extrema importância para o setor em prol de uma saúde de maior qualidade, sustentável e com relações mais transparentes, e que priorize a qualidade da atenção e o cuidado com o paciente. Nesse evento de hoje, nós falaremos sobre as prioridades estratégicas da Anvisa, tanto nesse período que a gente viveu, nos últimos 2 anos, e também nesse novo governo, mas também com as novas perspectivas futuras, escutando aí a palavra dos nossos representantes na nossa brilhante agência de vigilância sanitária. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Cristiane Gomes e, na sequência, o doutor Alex, e depois teremos junto conosco, nos debatedores, o Fernando Silveira, que é o presidente executivo da ABMED, o Nelson Mussolini, presidente executivo do Sindus Pharma, o Mirócles Veras, presidente da CMB, o Hugo Nisenbaum, presidente da MSD Brasil e do Conselho Diretor da Interpharma, e o Sérgio Madeira, diretor técnico da Abraid. É um prazer ter todos vocês aqui. A gente tem a honra de escutar agora a doutora Cristiane Gomes. Muito obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente do Conselho da ANAP, o doutor Eduardo Amaro. Cumprimento o presidente da Comissão Científica do CONAP 2021. Cumprimento o Dr. José Henrique Salvador, cumprimento meu colega diretor Alex Campos, cumprimento os demais integrantes deste evento e todos aqueles que nos assistem. Em nome da Anvisa, quero aqui expressar a minha gratidão pelo privilégio de participar desse encontro estratégico de iniciativa da ANAP, onde será abordado o tema As Prioridades Estratégicas da Anvisa, e também por poder contribuir para viabilizar um debate construtivo para o aprimoramento de um sistema de saúde que busque atender às necessidades da população brasileira. Sabemos que o grande objetivo de qualquer instituição de saúde é promover o bem-estar das pessoas, e para que tal finalidade seja alcançada, é fundamental que se recorra às lições impostas num cenário dominado pela pandemia e darmos enfoque na sustentabilidade do setor para que se possa promover, junto à população brasileira, uma saúde de melhor qualidade. De fato, para alcançarmos esses e outros objetivos, temos que lançar mão de diversas ferramentas e, para isso, contamos com a ajuda imprescindível da ciência, das pesquisas e de uma das principais ferramentas, que é o uso de recursos tecnológicos, que é um grande aliado no aprimoramento da eficiência de um sistema de saúde. A Anvisa, no cenário da pandemia, aprovou o uso emergencial e registro de um portfólio de imunizantes compostos das mais eficazes vacinas produzidas por seletos laboratórios farmacêuticos de reconhecimento mundial, como já é de conhecimento de todos. É inegável o sucesso da vacinação contra a Covid-19 no mundo todo, e aqui no Brasil não está sendo diferente. As notícias oficiais são otimistas, constatando uma redução expressiva do número de óbitos e de internações que prenunciam para breve dias melhores e esperançosos. Com certeza, a nova normalidade levará para sempre as cicatrizes provocadas pelas vítimas da pandemia, que despedaçou famílias no mundo inteiro e com as quais me solidarizo. Não posso deixar de realçar que a solidariedade prestada pela iniciativa privada nesta pandemia foi admirável, primorosa, e nos sinaliza o quanto a integração público-privada, em suas variadas formas, pode ser promissora na sustentabilidade do sistema de saúde. Pretendo discorrer de forma resumida sobre alguns projetos que a Anvisa já vem trabalhando, bem como as nossas perspectivas de prioridades estratégicas da agência que impactam diretamente o serviço de saúde, portanto, entendo que será valioso também poder ouvi-los. Assumi a diretoria da Anvisa em novembro de 2020 e, desde então, tenho sob minha supervisão a terceira diretoria, que, dentre outras áreas, inclui a área de produtos da saúde.
Participo também aos senhores com entusiasmo que a terceira diretoria passa a supervisionar desde agora a área de serviços de saúde, com a incorporação da Gerência Geral de Tecnologias em Serviços de Saúde, que é a GGTES. Concentraremos na terceira diretoria, sob minha supervisão, a área de produtos e de serviços em saúde. Configuração esta que certamente otimizará a eficiência regulatória na área de produtos e serviços de saúde, com importante impacto no setor hospitalar. Portanto, a nossa conversa aqui é oportuna e servirá de insumo para a definição de uma agenda prioritária para a área de serviços. Como o nosso tempo é curto, farei um recorte com destaque para essas duas áreas, produtos e serviços, que impactam na atuação dos serviços de saúde, incluindo os hospitais privados. Como não poderia ser diferente, destaco um momento tão sensível que estamos vivendo com a pandemia da Covid-19, que tem mobilizado toda a agência e reorganizado nossas prioridades. Nesse período de pandemia, para atuar de maneira tempestiva de enfrentamento à maior crise sanitária que vivemos, toda a força de trabalho da agência vem se concentrando de modo a garantir maior agilidade na deliberação dos processos regulatórios em período de emergência de saúde pública. Desde o início da crise, a Anvisa vem estabelecendo várias determinações, recomendações e orientações sanitárias que têm se desdobrado em medidas regulatórias de caráter emergencial, especialmente com foco no controle e prevenção da doença e na oferta de produtos considerados essenciais. Importante destacar alguns avanços tecnológicos que fizeram parte do trabalho desta agência e que têm reflexo nos serviços de saúde, sem falar aqui das vacinas e medicamentos que têm, sem dúvida, o protagonismo dessas políticas. A área de produtos supervisionada pela minha diretoria engloba desde seringas à ressonância nuclear magnética de última geração, incluindo a inteligência artificial. Durante a pandemia, os caminhos percorridos pela indústria de dispositivos médicos foram longos e cheios de inovação. Apoiando o setor da indústria e com o objetivo maior de ampliar o acesso, a Anvisa flexibilizou regras sem, em momento algum, abrir mão da necessária segurança e eficácia e permitiu o rápido avanço da nossa indústria. Avanços que levariam anos foram feitos em poucos meses. Aliás, o grande legado dessa pandemia, a grande lição, é abraçar de vez o uso intensivo da tecnologia em todas as suas performances, como a telemedicina, a robotização, a inteligência artificial, o avanço genômico e o surgimento de novas drogas e vacinas. Gostaria de destacar, em primeiro lugar, as prioridades estratégicas da área da tecnologia de produtos para a saúde, para médio e longo prazo, que podem impactar na atuação hospitalar. Em seguida, falaremos um pouco das estratégias aplicadas à área de serviços. Com relação às prioridades estratégicas relacionadas à área de produtos, destacarei 4 estratégicas desta área. A primeira delas é a regulamentação da Identificação Única de Dispositivos, UDI, sigla em inglês do termo Unique Device Identification. A Identificação Única de Dispositivos Médicos é um padrão internacional que segue regras do Fórum Internacional de Reguladores em Dispositivos Médicos, o IMDRF, que permite a identificação inequívoca de um determinado dispositivo médico no mercado. Em breve síntese, é um código que será colocado no dispositivo médico, na rotulagem, nas embalagens, em formato de código de barras, QR Code ou tecnologia de radiofrequência, que permitirá identificar unicamente qualquer dispositivo médico comercializado no país, inclusive o diferenciando de outras unidades de produção de mesmo modelo. O mecanismo de funcionamento é simples. O código UDI do produto será lido por um dispositivo eletrônico que remeterá o usuário do dispositivo eletrônico para um banco de dados mantido pela Anvisa que informará as características do produto. Permitirá a rastreabilidade do produto médico nos moldes do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, SNCM, que permite a rastreabilidade do medicamento. Sobre esse projeto, ele está bastante adiantado, diferentemente do UDI ainda incipiente. Os serviços de saúde colherão bons frutos com a implementação desta identificação única de dispositivos médicos, incluindo, mas não se limitando, a redução de custos,
otimização de processos nos serviços de saúde, principalmente os de logística, redução de erros médicos decorrente do uso de dispositivos médicos com data de validade vencida, bem como combaterá dispositivos médicos falsificados. Estudo estima que a cadeia de suprimento de serviços de saúde poderia cortar custos de processamento de dados usando padrões globais como o UDI, com uma economia de bilhões de dólares por ano. A segunda prioridade estratégica relacionada à área de tecnologia de produtos é quanto à regulamentação de softwares como dispositivos médicos. São softwares destinados a diagnóstico ou terapia em saúde, ou que comandem o produto médico, ou que tenham influência em seu uso. Os softwares como dispositivo médico demandam requisitos regulatórios específicos e estão sujeitos a um ritmo de inovação acelerado. A Anvisa está em fase final de consolidação da consulta pública sob norma que versa especificamente da regularização de softwares como dispositivo médico, fazendo foco para o risco sanitário e permitindo o ambiente apropriado para um mercado muito inovador. Certamente, os serviços de saúde serão diretamente beneficiados com as melhores advindas da eventual regulamentação de software como dispositivo médico, uma vez que estes permitem monitorar melhor a condição do paciente, incluindo dosagem de medicamentos e monitoramento de outras condições físicas. Além disso, são úteis para aumentar a adesão do paciente ao tratamento e, consequentemente, obter melhores resultados clínicos. A terceira prioridade estratégica relacionada à área da tecnologia de produtos diz respeito à regulamentação sobre importação, comercialização e doação de produtos para a saúde usados e recondicionados. Nós temos atualmente a RDC 25, de 2001, que dispõe sobre esse assunto, mas veda a importação, comercialização e ou recebimento e doação de produtos para a saúde usado, proíbe o recondicionamento de produtos com registro vencido e não regulamenta a disponibilização de produtos para a saúde sob diferentes modalidades comerciais. No entanto, sabemos que esses equipamentos médicos possuem vida útil bem superior ao prazo de validade do seu registro sanitário. Assim, equipamentos médicos que estivessem em uso em serviços de saúde, mas que não mais possuíssem registro válido junto à Anvisa, devem ser desativados e descartados, ainda que estivessem em boas condições de operação e com a manutenção em dia. Nessa situação se enquadram equipamentos de alto custo, como ressonâncias magnéticas, tomógrafos computadorizados, PET-CT, aceleradores lineares, ventiladores pulmonares, aparelhos de anestesia, monitores de sinais vitais. Por esse motivo, foi iniciada a revisão do normativo, com o propósito de abranger e revisar requisitos regulatórios sobre as formas de disponibilização de produto para a saúde não previstas anteriormente, tais como comodato, arrendamento mercantil, dação em pagamento, além de atualizar e harmonizar o conceito de recondicionamento de equipamentos aos utilizados internacionalmente. Nossa expectativa é de que a revisão do regulamento vigente trará avanços com a inclusão e a harmonização de conceitos, como também de práticas de mercado já adotadas no país, com a adoção de procedimentos e critérios técnicos melhor definidos, trazendo assim segurança jurídica para a comercialização desses produtos, estabelecendo a responsabilidade dos agentes envolvidos com o propósito de garantir o uso seguro das tecnologias nos serviços de saúde e o maior acesso. A Anvisa está em fase final de consolidação dessa consulta pública. Como quarta e última prioridade estratégica relacionada à área de tecnologia de produtos, destaco o monitoramento de preços de dispositivos médicos, que, sem dúvida, se enquadra no rol das políticas inteligentes para racionalizar custos na assistência à saúde. A disfuncionalidade no mercado de dispositivos médicos, com grande variação de preços decorrente de inúmeras causas na cadeia de distribuição, desde o produtor até o usuário paciente, é responsável pelo aumento de custo assistencial, tanto dos planos de saúde como no SUS. Dentre as múltiplas causas identificadas, a Anvisa decidiu atuar na assimetria de informações com a disponibilização de painel onde o usuário pode pesquisar os produtos médicos por seus atributos e estatística de preços, sendo possível a comparação entre os diversos produtos. O regulamento prevê
a implementação gradual e incremental do monitoramento econômico ao escopo, considerando a complexidade na definição do conjunto de atributos técnicos de cada produto. Atualmente, o monitoramento econômico está efetivamente implementado para os estentes coronarianos por meio de painel disponível no portal da Anvisa, que permite a consulta ao agrupamento de dispositivos médicos semelhantes e traz as informações das estatísticas do histórico de preços praticados em compras públicas. Na divulgação das informações é resguardado o sigilo legal e garantida a informação quanto às fontes dos dados utilizados. Ainda estão em discussão atributos técnicos de marca-passos, cardioversores implantáveis e próteses valvulares, a fim de que sejam incorporados ao monitoramento econômico em breve. O sistema de saúde em todo o mundo tem lutado muito para alcançar um equilíbrio entre a acessibilidade e a necessidade. Acredito que esse monitoramento econômico dos dispositivos médicos traga maior transparência dos preços e informações sobre os produtos, de modo a reduzir e racionalizar o elevado custo assistencial. E, por fim, destaco a seguir em breve síntese as prioridades estratégicas da área de tecnologias e serviços de saúde, que está a partir de agora sob a supervisão desta diretoria. Destaco inicialmente o projeto de harmonização nacional das ações sanitárias em serviços de saúde e de interesse para a saúde, iniciado em fevereiro de 2020 e que atualmente está em segunda rodada de elaboração de roteiros de inspeção. Por uma questão legal, as ações de inspeção em serviços de saúde e serviços de interesse para a saúde são descentralizados entre estados e municípios, cabendo à União, Anvisa, uma atuação em caráter suplementar à ação dos estados e municípios. O projeto de harmonização nacional das ações sanitárias em serviços de saúde e de interesse para a saúde tem como objetivo principal a harmonização dos processos de inspeção e fiscalização realizados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária por meio da utilização de um modelo de avaliação de risco e benefício potencial. São inúmeros os ganhos dessa harmonização, entre eles a redução na subjetividade nas ações de vigilância sanitária, que possibilita uma reprodutibilidade destas práticas em todo o país, contribuindo para o fortalecimento da segurança sanitária em saúde no Brasil. Além disso, há um ganho significativo para o setor regulado, serviços de saúde e de interesse para a saúde, tanto público como privado, os quais se beneficiam ao terem maior clareza sobre quais itens serão verificados durante uma inspeção sanitária e por terem conhecimento sobre o seu desempenho de maneira objetiva ao longo do tempo. No âmbito das GGTs, é importante mencionar também o Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Segurança do Paciente nos Serviços de Saúde, com execução planejada para o período de 2021 a 2025. Trata-se de um Plano Nacional de Ações, cujo objetivo é integrar as ações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para a gestão da segurança do paciente em serviços de saúde do país, visando a identificação e redução de riscos relacionados à assistência à saúde. O plano traz ainda objetivos específicos, como fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para a implementação das ações do Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Segurança do Paciente em Serviços de Saúde, a promoção da vigilância, notificação e investigação dos incidentes de segurança ocorridos nos serviços de saúde e a adesão às práticas de segurança do paciente pelos serviços de saúde. Gostaria de citar também, no âmbito da Gerência Geral de Serviços, o Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, que é um programa de âmbito nacional cujo objetivo é reduzir a incidência de infecções relacionadas à assistência à saúde e à resistência microbiana em serviços de saúde por meio da implementação de práticas baseadas em evidências para o período de 2021 a 2025. Por fim, gostaria de relatar ainda, na área de serviço, o status da revisão da RDC 50, cujo objetivo da revisão normativa é dotar o país de um instrumento norteador das novas construções, ampliações, reformas e adequações, instalações e funcionamentos de estabelecimentos de assistência à saúde e serviços fixos e itinerantes, auxiliando na diminuição dos riscos e agravos à saúde decorrentes da ausência
dando foco na análise do risco sanitário inerente aos serviços de saúde e dos estabelecimentos assistenciais de saúde que deixaram de ser implantados pela demora no tempo de execução dos projetos. A revisão teve ainda os objetivos específicos de adequar os parâmetros de infraestrutura às novas tecnologias em serviços de saúde e às ações de segurança do paciente e compatibilizar a norma ao novo paradigma regulatório em conformidade com os regulamentos vigentes, tanto na Anvisa quanto no Ministério da Saúde. A revisão está em fase final de harmonização com todos os atores envolvidos e pretende-se realizar uma audiência pública antes da finalização da minuta para apreciação da diretoria colegiada. Trata-se de uma discussão de mais de 10 anos e que, com a ampla participação do setor, e, portanto, acreditamos se tratar de uma construção conjunta com o segmento. Além das prioridades estratégicas aplicadas ao produto de serviços de saúde, gostaria ainda de compartilhar com os senhores o status da implementação da rastreabilidade de medicamentos no Brasil, estratégia de grande impacto na rede hospitalar. Um projeto avançado na Anvisa, que é o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, o SNCM, que se propõe a ser um sistema que objetiva rastrear a movimentação de medicamentos em todo o seu ciclo de vida, desde a fabricação até a dispensação, proporcionando um ambiente sanitário eficiente, controlado e seguro, conferindo aos consumidores e aos profissionais de saúde confiança e garantia de procedência dos medicamentos prescritos, dispensados e utilizados. Considerando o potencial impacto das ações da Anvisa na economia do país, já que as atividades econômicas reguladas pela Anvisa representam por volta de 24% da economia brasileira, segundo um estudo do IBGE, esse estudo já é antigo, data de 2014, fica clara a importância de que a atuação regulatória da Anvisa ela precisa ser eficiente, equilibrada e proporcional, assegurando o cumprimento de seu propósito sanitário, mas também, acima de tudo, permitindo a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico e social do país. Bem, senhores, para finalizar a minha fala, eu não poderia deixar de fazer aqui uma reflexão sobre a pandemia. Com o advento da pandemia, a ciência foi posta à prova a todo instante, e na situação de emergência em que nos encontramos, podemos vangloriar e valorizar os grandes laboratórios, seus cientistas e pesquisadores, pela importância da obtenção em tempo recorde de imunizantes que estão salvando milhões de vidas em todo o mundo. Muito se aprendeu no campo da ciência, da gestão, do compartilhamento, do isolamento. A nova situação trouxe um inestimável aprendizado pelo investimento, pelo crescimento da ciência e avanço tecnológico. Antes de encerrar a minha participação, eu não poderia deixar de me solidarizar com todos aqueles que perderam parentes e amigos vitimados pelo vírus SARS-CoV-2. Mantenho a fé e a esperança que dias melhores virão. Fico à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento complementar e ouvir suas demandas no sentido de construirmos uma agenda de prioridade para médio e longo prazo. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Cristiane, pela brilhante apresentação. Escutei algumas vezes a palavra harmonização, e eu gostei bastante desse conceito, no sentido de alinhamento das esferas da vigilância sanitária nacionalmente, federal, estadual e municipal. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o diretor da Anvisa, doutor Alex Machado, para a gente poder aprender um pouquinho mais também com ele sobre as prioridades estratégicas da Anvisa e o seu papel lá. Muito obrigado. Mohamed, muito obrigado. Eu inicio cumprimentando a minha colega, diretora da Anvisa, doutora Cristiane, pelas palavras precisas, pelas contribuições técnicas que trazem. As minhas serão bem mais modestas. A doutora Cristiane tem uma área de atuação muito específica em relação à atuação das entidades que compõem a ANAP, de maneira que eu me ombreio aqui a contribuição que ela trouxe no contexto desse debate, desse encontro que nós estamos realizando hoje, mas antes cumprimento o restante dos debatedores, os dirigentes da ANAP, um abraço especial ao Antônio Brito, com quem tenho dialogado nos últimos meses,
dizendo que é uma satisfação de verdade participar desse encontro, cumprimentar também a todos que nos assistem e que ainda haverão de nos assistir por meio dos canais qualificados da ANAP, e dizer que, para mim, é de fato uma satisfação poder participar desse encontro com a ANAP, porque não há solução sem o diálogo, não há alternativa regulatória eficaz para nós reguladores, nós agentes reguladores, que temos que, a todo instante, adotar medidas, prover soluções regulatórias que têm forte impacto no mercado e forte impacto também nos serviços de saúde e, no final e ao cabo, impactando a própria vida do cidadão, a saúde do cidadão. Não há caminho sem o diálogo. E esse foi digamos, uma virtude que foi exercitada durante esse período da pandemia, a qual aproveito a oportunidade para fazer uma homenagem à ANAP nesse contexto, porque acredito que nessa trajetória da pandemia, duas palavras que guiaram a atuação da Anvisa no provimento de todas as soluções regulatórias que teve que prover para consolidar aquilo que eu acho que é a vocação original da agência, que é ser uma agência de acesso. Eu acho que cooperação e diálogo foram, de verdade, dois pilares fundamentais de nossa trajetória. E, aliás, cooperação e diálogo que nós tivemos com a ANAP, mas que nós exercitamos muito, muito profundamente com todo o setor regulado para entender esse fenômeno que o mundo está enfrentando, que foi a pandemia, que ainda estamos enfrentando com muita cautela nesse processo já identificado de retomada, muita cautela mesmo, porque nós aprendemos nessa trajetória também que tivemos muitos persaltos, tivemos muitos sobressaltos também nessa trajetória, e justamente a cooperação e o diálogo nas várias frentes regulatórias em que a Anvisa se envolveu, iniciando pelas vacinas, mas sobretudo no desabastecimento, no provimento de serviços de saúde, nos equipamentos, a que fez referência nos dispositivos médicos, enfim, equipamentos de saúde, a que fez referência a minha colega a diretora Cristiane, enfim, em todas essas frentes a Anvisa exercitou muito arduamente essas duas virtudes da cooperação e do diálogo, e elas foram, num ambiente de emergência pandêmica que nós vivemos, da necessidade de provimento de soluções oportunas e emergentes que nós tivemos que solucionar, providenciar, se assoma a essa virtude da cooperação e do diálogo, eu diria um legado que não foi construído nem por mim, nem por essa diretoria, nem pela doutora Cristiane, nem pelo atual presidente da agência, mas de uma agência que estava pronta, uma agência que estava madura, no momento mais difícil que o mundo atravessou do ponto de vista da saúde, mas com forte impacto em todas as áreas e setores humanos. Tem uma agência que tem um reconhecimento internacional que já foi aqui referencializado pelo Mohamed, no início do nosso diálogo, da nossa conversa. Uma agência que tinha um corpo técnico altamente qualificado. Uma agência que, no curso da sua história, na construção da sua história, primou pela excelência dos seus quadros e primou por um diálogo regulatório no plano internacional que permitiu uma sofisticação na forma como encara a regulação sanitária, que, essa agência, ao ser apresentada à pandemia, mobilizando, obviamente, a sua melhor inteligência, a sua melhor capacidade técnica, foi digamos assim, foi ciosa de enxergar a necessidade de mobilizar todo esse capital, todo esse patrimônio em função de um fenômeno, como eu disse, de ordem global, com impacto em todas as áreas, mas sobretudo na área da saúde humana, que nos trouxe até esse momento. Ter essa Anvisa de pé e desse tamanho, e também que eu acho que é uma conquista do setor regulado, e aqui incluo a indústria farmacêutica, muito sofisticada, muito atualizada, sempre muito parceira do órgão regulador, isso não só no plano nacional, mas no plano internacional,
ter também associações e instituições consolidadas e com capacidade de diálogo a que fiz referência, tudo isso se traduziu nessas soluções que a doutora Cristiane trouxe em sua fala, de provimento imediato de inúmeras resoluções de diretoria colegiada que vieram ao tempo e à necessidade da pandemia. Isso foi um exercício diário de prontidão, uma mobilização, digamos assim, de 24 horas por dia. Não é aqui, não é um exagero. A Anvisa tem estado de prontidão 24 horas nos últimos 2 anos. Isso favoreceu, sem sombra de dúvida, aliado a todos os digamos assim, a esses atributos a que me referi aqui da agência, esse movimento que a agência conseguiu produzir e que tem sido reconhecido pela sociedade, tem sido reconhecido pela opinião pública, mas que projeta, que espelha todo esse histórico a que me referi. Isso traduz que nós temos desafios ainda maiores no porvir, porque se nós mobilizamos todos esses esforços, mobilizando todos esses atributos que me referi aqui, e isso produziu, nesse ambiente atual e no ambiente dos últimos meses, soluções regulatórias que vieram ao encontro da pandemia, nesse percurso também nós descobrimos as enormes lacunas que ainda temos a preencher para nós continuarmos a ser essa agência de acesso que pretendemos ser e que estamos vocacionados a ser, e que, no mundo altamente sofisticado da ciência e da tecnologia, de soluções científicas que passam pela medicina de precisão, manufatura inovadora, novos designs de testes clínicos, a revolução da biologia sintética. Eu devolvo perguntas ao setor regulado, aos debatedores. Nós, de verdade, temos as habilidades e competências necessárias, que, de fato, precisamos dos conhecimentos exigidos como reguladores para prover o que o mundo moderno vai nos apresentar, ou já nos apresenta no contexto atual. Essas são perguntas que me angustiam como diretor de uma agência, como diretor de uma agência que tem um mandato, né, de diretores que ainda vão percorrer um longo período, 3, 4 anos, nesse mundo que apresenta inúmeros desafios. Aliás, é o desafio de todas as agências reguladoras do mundo. Né? Quer dizer, nós estamos suficientemente aconselhados e assessorados para prover essas soluções que o mundo nos apresenta. O mundo privado, o mundo da ciência, o mundo da tecnologia, ele sempre vai andar à frente da regulação. E o grande desafio da regulação é justamente poder acompanhar e prover a tempo as medidas que possam dar cabo, dar pista, dar trilho para que essas soluções venham no sentido que eu me referi aqui, que é do acesso. Então, eu devolvo perguntas, Mohamed, aos nossos debatedores, nesse sentido mais amplo. Não há dúvida que nessa caminhada a gente vai precisar envolver o setor regulado, todos os stakeholders que interagem com o sistema de Anvisa. A Anvisa é gigante como o Brasil, regula 22% do PIB em suas atividades, é outro gigantismo que torna a atividade da agência muito desafiadora. Aquilo que a doutora Cristiane trouxe em sua fala, não há solução sem robótica, sem inteligência artificial para nós aqui dentro, né? Aproveitarmos o melhor do nosso capital intelectual para prover soluções e não trabalhar na burocracia que ainda estamos acostumados a trabalhar por força da nossa cultura, né, administrativa, cultura estatal, que também se traduz para a agência. Mas eu faço uma distinção da Anvisa. A Anvisa tem uma burocracia qualificada e sofisticada, que, por força até desse mercado que é dinâmico, puxa necessariamente a atuação da agência. E eu acho que isso se traduziu bem na atuação da Anvisa durante a pandemia. As ações estratégicas da Anvisa se espalham, eu diria assim, além das perguntas que eu trouxe aqui, e que trago a título de provocação, obviamente que estão no escopo de atuação da agência para os próximos anos, né? Não há dúvida quanto a isso, mas ela vai ser um processo de construção
com, digamos assim, em passo a passo, par e passo, com essas revoluções tecnológicas e com essas novas soluções da ciência que desafiam a agência reguladora. É preciso fortalecer o modelo de vigilância pós-mercado e pós-uso. É preciso saber, na ponta, de verdade, aquilo que a doutora Cristiane também trouxe em sua fala de maneira muito precisa, aquilo que é um desafio também nos dispositivos nas soluções voltadas aos dispositivos e processos na área de saúde em serviços, mas também de medicamentos, o rastreamento, a rastreabilidade, a que a doutora Cristiane falou, é um desafio. A gente sabe que a indústria passou por um processo difícil no processo da pandemia, há muita assimetria ainda, mas são projetos a longo prazo que devem ser pensados em conjunto, porque não podemos abrir mão de todos os processos de fortalecimento da vigilância pós-mercado e pós-uso, que é um dos grandes projetos da Anvisa nesse seu processo de fortalecimento e amadurecimento da sua ação reguladora. Não há dúvida que nessa caminhada, o processo de convergência regulatória internacional, aquilo que foi muito demandado e foi muito utilizado no período da pandemia, as técnicas de reliance que a Anvisa pôde usufruir e que outras agências do mundo pôde usufruir a partir da ação da Anvisa, além da harmonização, né, dos fóruns de harmonização que permitirão esse tipo de convergência, algo que deve ser perseguido, aprimorado, aprofundado, para que aquilo que eu falei que é o maior desafio, que é acompanhar o mercado, possa também exigir menos daqueles trabalhos, daquelas ações que já foram empreendidas em outros países, que possam ser utilizados por essas agências que mantêm esse nível de articulação e de interação global. Mohamed, eu vou encerrar a minha participação dizendo que a Anvisa precisa, a gente tem um grande desafio, que é voltar a estruturar a agência para enfrentar esse momento a que me referi. Nós temos uma capacidade, uma força de trabalho reduzida dentro desse contexto aqui falei. A Anvisa precisa ser provida com novos colaboradores. Os concursos devem enxergar novas habilidades também. É preciso concentrar essa nossa força de trabalho naquilo que é essencial, escolher prioridades. A gente identificou muitas áreas, a gente aprendeu muito nessa caminhada a fazer escolhas. Essa é uma nova cultura que a gente vai trazer para a agência, escolhas que se traduzem naquilo que é mais importante para a população, para o setor regulado, trazendo previsibilidade e gastando energia onde a energia precisa ser gasta. Então, melhorar e modernizar os processos de trabalho, sem dúvida, fazem parte desse nosso desafio estratégico e, obviamente, o uso de tecnologia, porque a gente tem que tirar nosso melhor capital, a nossa joia da coroa, que são os nossos servidores, para aplicar a energia deles naquilo que é inteligência regulatória, solução regulatória de primeira mão, sempre oportuna, sempre precisa, porque outras agências, elas erram e podem errar, e nós vamos errar também nesse processo, que é um processo de aprendizado, mas nós temos que errar menos. A gente está falando de saúde. Quando a gente fala de saúde, a gente fala de impactar a vida de pessoas. Então, a Anvisa trabalha para não errar, porque o erro aqui, o prejuízo é muito grande para todos que são envolvidos. Então, eu encerro minha participação dizendo que eu estou muito feliz de participar. A gente precisa exercitar mais isso no âmbito das relações entre reguladores e regulados. Eu saúdo a ANAP pela iniciativa. Eu estou sempre à disposição para participar desses debates, porque eles são enriquecedores para nós que temos que tomar decisões diárias num setor tão importante que é a saúde pública. Então, eu agradeço e fico à disposição para o debate. Muito obrigado, doutor Alex. Eu estou muito contente, né, de poder ter escutado você e a Cristiane, assim, como cidadão, né, ver que uma agência como a nossa sendo liderada por gente qualificada e gente que tem uma visão ampla, micro e macro, do que é necessário para o país. Então, assim, isso me tranquiliza. Em alguns momentos eu fico assustado com alguns setores e entidades, eu vejo que eu fico contente quando eu escuto alguém e vejo essa pessoa mais qualificada e bem mais qualificada do que eu. Então, a gente tem um rumo e um norte, né? Me impressionou, né, a fala de vocês, da participação do
do PIB, que está sob o guarda-chuva direto ou indiretamente da Anvisa, né? Mais de 20% do PIB está embaixo de vocês, né? E vocês definitivamente são uma das agências mais respeitadas do mundo. Nós temos aqui no Brasil, né? E aí eu queria, antes de passar a palavra para os nossos convidados, declarar que nós temos alguns tesouros no Brasil, né? E aí, quando eu falo de IBGE, quando eu falo de Embrapa, quando eu falo de Anvisa, a gente tem alguns tesouros no Brasil que a gente precisa reconhecer. E a gente sabe os lixos que nós temos no Brasil também. Todo mundo já sabe. As zonas de ineficiência, de corporativismo, de grupos que defendem o seu próprio interesse e não o interesse do Brasil. Então, a gente precisa ser... As palavras são difíceis no momento politizado que a gente vive, mas a gente precisa ser corajoso e altruísta para começar a pensar e planejar o Brasil, entendendo as zonas que nós temos que fechar, eliminar, reduzir, que a gente sabe que são zonas de interesses corporativistas e não o interesse do Brasil, diferente de uma Anvisa, como o doutor Alex falou, que a gente precisa investir, se tiver que dobrar o número de recursos, a gente dobra o número de recursos, que é uma agência respeitada, uma referência na América Latina, no mundo, e que tem 3 papéis importantes. Primeiro, regular, definir futuro. O segundo é planejar esse futuro, né? Qual o futuro que virá pela frente, que a gente escutou de vocês dois. E o terceiro é fiscalizar, que vai ao encontro das palavras da Cristiane de harmonização com as secretarias municipais e estaduais, né? O braço, lembrando que a Anvisa é uma secretaria, é uma agência nacional com os braços de execução municipais e estaduais. Então, de que forma a gente pode fazer essa conexão para que instituições como as nossas e muitas outras sejam adequadamente acompanhadas nas práticas, porque o nosso principal objetivo, que nós todos que estamos aqui, é cuidado com a vida das pessoas. É por isso que a gente está aqui. Mas também, além da vida, o desenvolvimento do Brasil. A gente precisa aproveitar esse momento para fortalecimento da indústria nacional, fortalecimento de novas tecnologias, e esse conflito entre os dois eu acho extremamente saudável. Quando há um conflito, a gente tem o caminho do meio, aí, como diz o Siddhartha, a virtude está no caminho do meio. Então, estou muito contente com a apresentação de vocês, e, nesse momento, eu queria passar a palavra para o presidente da ABMed, o Fernando Silveira, que está aqui com a gente. Queria que você fizesse alguns comentários, mas direcionando os seus comentários, junto com os nossos outros convidados, sobre o dilema, e eu não sei se há um dilema, entre a qualidade e a segurança do paciente, a proteção do paciente, do cidadão, com relação à otimização de processos, burocracia, a burocracia de Max Weber, a burocracia que protege, e a velocidade de resposta dos processos. Como é que você acha que a gente tem que lidar, e vocês acham que nós estamos lidando, com relação às necessidades e às pressões econômicas e políticas vis-à-vis a manutenção e a proteção dos pacientes e do cidadão brasileiro? Fernando, contigo. Obrigado, Mohamed. Bom dia. Agradeço aí a ANAP pelo convite, a oportunidade de participar aqui com esse grupo fantástico. Cumprimentar a doutora Cristiane, a doutora Alex, da Anvisa, e, na pessoa deles, parabenizar toda a agência pelo magnífico trabalho e demonstração de tempestividade que manifestou durante todo esse processo de pandemia. Eu acho que existem dilemas que são dilemas verdadeiros e tem dilemas que são dilemas criados, né? Eu acho que quando a gente fala aqui de qualidade e segurança, eles não são exclusivos, eles não são excludentes entre si, né? Nós podemos ter a qualidade necessária e suficiente com a qualidade que se presta ao atendimento de todos nós como cidadãos em termos de saúde. Eu sempre gosto de me colocar nessa posição quando falo de saúde, porque, afinal de contas, em todo momento nós estamos nos dois lados aí da moeda.
O que a gente vê, e trazendo aqui para a fala bem concreta da doutora Cristiane, que na primeira etapa da fala dela trouxe ali a expectativa da Anvisa em termos estratégicos relativos aos produtos para a saúde, nós vemos, nós temos acompanhado todos esses temas. A ABMed tem, de forma consistente, trabalhado com a agência em vários aspectos. O monitoramento de preços de dispositivos médicos é um deles, desde um primeiro momento. A ABMed tem manifestado que acredita na autorregulação do setor, mas que, como alternativa viável, o monitoramento de preços foi a melhor medida a ser implantada, e temos contribuído de forma bastante efetiva com a agência, inclusive na questão das especificações dos dispositivos médicos. Voltando aqui um pouco para a questão da tecnologia como um todo, durante esse período de pandemia, eu acho que não houve momento nenhum anterior em que todos nós, como cidadãos, não tenhamos identificado a tecnologia como um grande elemento na manutenção, no cuidado e na detecção de problemas de saúde, né? Temos aqui algumas oportunidades relativas, por exemplo, à regulação de softwares, a questão de importação de usados e recondicionados, que a doutora Cristiane muito bem mencionou, para os quais a ABMed fez contribuições importantes, mas que nós entendemos que ainda existe espaço de melhoria naquilo que está se discutindo. Eu acho que quando nós falamos de segurança na saúde, é uma questão fundamental e que passa aí por algumas possibilidades ainda em aberto de melhoria dentro do que o Alex Machado comentou de cooperação e diálogo, que tem sido a marca permanente da Anvisa em relação ao setor regulado, principalmente nos últimos anos, né? Tecnologia, como todos os senhores sabem, é um negócio que avança. A gente já não consegue alcançar mais a velocidade com que a tecnologia muda, né? No nosso setor, especificamente, dispositivos e equipamentos médicos, o ciclo de inovação se dá entre 18 e 24 meses. Isso acaba gerando gaps importantes do país em relação a outros países. E quando a doutora Cristiane fala ali do alinhamento internacional relativo ao UDI, identificação única, né, de dispositivos, isso é fundamental, porque isso é o que traz velocidade. Em algum momento a gente falou aqui que velocidade de levar o produto para o mercado é fundamental, a disponibilidade tempestiva. E isso é muito importante, porque, historicamente, o Brasil sempre teve uma tendência a criar mecanismos ou dispositivos específicos para o nosso país, o que, de uma certa maneira, tirava a nossa competitividade ou a nossa capacidade de alinhamento temporal com outros países. Então, quando falamos aqui de IMDRF e alinhamento internacional em relação ao DI, para nós é algo que vem bastante ao encontro da necessidade. E por uma razão muito simples, Mohamed, você comentou a questão da importância da indústria e do setor de saúde no Brasil. Nós sabemos que o Brasil precisa se inserir nas cadeias globais de abastecimento. Nós temos aí uma oportunidade única com essa situação criada pela pandemia, onde ficou evidente que o grau de dependência regional ou o grau de distribuição, como vinha sendo feito toda a distribuição internacional, acaba comprometendo em momentos de alta complexidade como esse que a gente está vivendo. E o Brasil tem uma indústria bastante importante, é um mercado importante, tem o SUS como um dos maiores compradores mundiais de produtos para a saúde e medicamentos. Isso por si só já nos dá condições de nos transformarmos num hub regional de desenvolvimento, gerando riqueza, gerando empregos, distribuindo renda. Afinal, a indústria de saúde é uma indústria que emprega profissionais de altíssima capacidade técnica e demanda técnica, e isso é importante nesse momento do país.
e para isso a gente precisa ter uma discussão também relevante e inclusiva, né? O Brasil precisa se inserir, precisa atrair capitais, precisa expandir a base de investimento e, principalmente, precisa, de maneira dramática, estruturar toda uma cadeia interna para isso. E nós, aqui na BIMED, as nossas associadas, todas têm manifestado uma grande expectativa em relação às reformas estruturais do país, justamente no sentido de prever a possibilidade de novos investimentos. Mas eu não gostaria de me alongar, só quis fazer essas referências em cima exatamente do que foi apresentado. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Excelentes palavras. Conciliar a proteção do paciente com aproveitar o momento de remodelagem das cadeias globais para usar os nossos atributos de força e a nossa escala, que definitivamente a saúde está inserida nisso. Nesse mesmo contexto, e também voltando à questão do dilema, eu queria passar a palavra para o Nelson Mussolini, o presidente executivo da Sinusfarma. Prazer ter você, Nelson. Obrigado. Muito obrigado, Mohamed. Quero cumprimentar a doutora Cristiane, o doutor Alex Machado. As apresentações foram extremamente esclarecedoras. Mas todos os eventos que eu participo, Mohamed, eu gosto de fazer um agradecimento antes desses eventos, antes da minha fala. Eu quero agradecer aos médicos, aos enfermeiros, aos fisioterapeutas, aos nutricionistas, aos auxiliares de enfermagem, ao pessoal de limpeza dos hospitais, ao pessoal de transporte, os motoristas das ambulâncias, e as recepcionistas, que estão ali na frente de tudo, e é o primeiro contato com a Covid. É um agradecimento desse exército de pessoas que salvaram milhões e milhões de vidas no Brasil durante a pandemia. Sem dúvida nenhuma, salvaram com o quê? Com o arsenal bélico que a indústria farmacêutica conseguiu fornecer. Em fevereiro de 2020, acho que o Hugo estava na nossa reunião, quando um dos diretores do Sinusfarma falou, é da indústria farmacêutica que vai sair a solução dessa pandemia. Isso já prevendo as vacinas que estão aí salvando vidas. Então, isso é extremamente importante. Preciso agradecer a efetividade da nossa agência sanitária. Eu não me canso de falar isso, todas as audiências públicas que eu tenho participado, eu tenho falado, feito um agradecimento especial à Anvisa, pela forma como a Anvisa, a sensibilidade que a Anvisa teve de cuidar dos graves problemas que a gente tinha, de forma rápida, diligente, transparente e, principalmente, sem perder o foco na qualidade e na segurança dos produtos que estão no mercado. Então, houve alterações em fornecedores, houve uma série de questões que nós conseguimos negociar junto à Anvisa, uma Anvisa aberta, uma Anvisa dinâmica, uma Anvisa que efetivamente mostrou que é uma das mais importantes agências sanitárias do mundo, sendo uma das mais jovens também. Isso é muito importante relevar. Eu vou pegar um pouco, Mohamed, aquilo que o Alex falou. Nós fazíamos aí na Anvisa, Alex, um seminário, um simpósio anual, que era o Simpósio de Novas Fronteiras. O simpósio começou em 2012, foi até 2019, 2020, infelizmente, nós não conseguimos fazer, onde se discutia, por exemplo, em 2012, a gente estava discutindo metodologia de análise de biológicos. Os biológicos estavam começando ali, e a gente já estava discutindo as fronteiras do conhecimento. A gente não discutiu o passado, discutiu o futuro. Com os técnicos da Anvisa, a gente traz gente de fora do Brasil, traz gente da EMA, traz gente da Federação Farmacêutica Internacional, para discutir isso. Nós começamos a debater terapia gênica, as terapias avançadas, há mais de 5 anos. Ainda não tinha registro desses produtos no Brasil, mas a gente sabia o desenvolvimento que tinha no mercado brasileiro. Então, e essa troca sempre foi extremamente importante. E eu realmente espero que, a partir de 2021, a gente possa novamente, 2022, perdão, a gente possa novamente fazer
essa troca de conhecimentos, porque é isso que engrandece a nossa agência, é isso que engrandece o nosso país. É discutir não o passado, né? A gente pode ficar discutindo o passado várias vezes, todos os erros que cometemos, mas discutir o futuro, as novas tecnologias, o que a agência precisa estar preparada para cuidar da relação com as terapias avançadas. Essa é uma preocupação que nós temos que ter, porque são essas terapias que vão ser entregues aos associados da ANAP, aos associados da ABMED, aos associados da Braide, né, e aos médicos de forma geral, que vão ter um instrumento ou seja, o arsenal bélico para salvar vidas. Então, eu realmente acho extremamente importante esse tipo de debate, a abertura que as entidades têm dentro da Anvisa é extremamente salutar, né? Nós podemos colocar para a doutora Cristiane, para o doutor Alex, para a doutora Meiruso, para o Robson e para o doutor Barra, os problemas efetivos que estamos enfrentando. E uma coisa muito positiva, dentre todas as mazelas que a pandemia teve, uma coisa muito positiva foi a agilidade que a Anvisa teve de solução de problemas, né? Tanto a Anvisa como a CONEP teve esta agilidade de solucionar problemas rapidamente. Isso é muito importante. Isso mostrou que dá para fazer melhor, mas sem abrir mão da segurança e da eficácia dos produtos que são colocados à disposição dos médicos, dos nossos enfermeiros, dos nutricionistas, auxiliares de enfermagem, ou seja, todo aquele exército que eu agradeci no começo da nossa fala. Quero agradecer a todos e fico à disposição. Muito obrigado, Nelson. Eu queria escutar um pouquinho o meu amigo Mirócles Veras, presidente da CMB. Obrigado por estar com a gente, Mirócles. Eu que agradeço, Mohamed, é um prazer estar com você. Eu queria inicialmente agradecer a ANAP pelo convite, em nome do Antônio Brito, um amigo e uma pessoa que a gente tem aí conversado e discutido muito sobre os nossos hospitais no Brasil, privados, filantrópicos. Quero aqui cumprimentar o Alex Machado, Cristiane José, e eu queria, como todos, eu acho que é unânime, né, em agradecer à Anvisa durante o período de pandemia, período tão politizado que está sendo o Brasil, como foi a pandemia, e eu acho que é um órgão, né, que saiu imune nisso, pela sua seriedade, pela sua dedicação e pelas suas ações de enfrentamento à pandemia. Nós mesmos, certo, da CMB, tivemos o apoio integral na questão, quando houve, certo, a dificuldade da aquisição de kit de intubação. Nós, através de nossos hospitais, conseguimos importar 95 mil medicamentos, em torno de 4,5 a 5 milhões de reais, e em torno de 40 hospitais. Hospitais são nossas santas casas, hospitais filantrópicos. Eu estou falando de hospitais de porte médio, de porte pequeno, são hospitais que têm, naturalmente, a dificuldade, né, e não têm a cultura da importação. E isso nós contamos com a Anvisa, facilitando e vendo indiscutivelmente, através de seus diretores e de seus técnicos, a preocupação de solucionar essas ações. E assim o fizemos pela primeira vez, né, a nossa entidade conseguiu, através de um guarda-chuva, cada instituição naturalmente importou com seu CNPJ, mas com isso trazendo a tranquilidade aí para mais de 50 hospitais e salvando aí vidas dentro da instituição. Então, dentro de uma exposição tão boa, tão esclarecedora com o doutor Alex, como a doutora Cristiane, a nossa entidade tem aí, dentro desses tantos temas inovadores, o interesse tem acompanhado e queria acompanhar cada vez mais de perto, mesmo antes, doutora Cristiane, antes da audiência pública, a RDC 50, né? É muito importante que quando nós representamos 1.824 instituições, a base dessas instituições, hospitais e santas casas,
são médios e pequenos hospitais. E quando a gente coloca a mudança natural de um RDC, nessas entidades, elas têm muita dificuldade, né, através dos estados, assistência sanitária dos estados e dos municípios, de imediato reestruturar, tanto fisicamente, com a adequação, como são entidades centenárias. Então, é um dos temas, certo, que eu acho que tem que ter. Eu tenho acompanhado, a evolução é muito importante para nossas instituições, só que, realmente, esse é um tema que queríamos acompanhar de perto, para que nós possamos, como representantes dessas entidades, contribuir, certo, com vocês, para que nós tenhamos aí uma transição da atual RDC para a nova RDC 50. E o que ia colocar só aqui mais uma vez, parabenizá-los, parabenizar a Anvisa, e estamos aí à disposição, tá? Toda a parceria pela representatividade que nós temos dentro do Sistema Único de Saúde, já que nós representamos na área hospitalar mais de 70% da alta complexidade. Eu costumo dizer que na área hospitalar nós somos o SUS, né? Nós representamos o SUS pela assistência que nossas entidades dão às pessoas mais carentes, naturalmente, ao Sistema Único de Saúde. Muito obrigado, moço. Mohamed. Muito obrigado, Mirocles. Eu queria passar a palavra para o Hugo Nisenbaum, que é o presidente da MSD Brasil e do Conselho Diretor da Interfarma. Obrigado por estar conosco, Hugo. Obrigado, Mohamed. A primeira coisa que queria parabenizar, como começou o Brito, é a todo o sector saúde. O sector saúde, que aparece muitas vezes nas notícias por quem faz a coisa errada, a gente tem que entender que a grande maioria, desde Anvisa, hospitais, fornecedores, laboratórios de pesquisa, laboratórios de produção, e toda a indústria farmacêutica, e todos os que estão envolvidos, tiveram ciência e consciência. ¿Sí? Ciência que dirigiu para o bem do paciente e consciência da necessidade de actuar com senso de urgência. Então, eu acho que a pandemia nos deixa dois grandes aprendizados que são muito aplicáveis para a Anvisa e para todos nós. Uma é essa importância de trabalhar juntos os distintos atores desde o começo, e a outra coisa é atuar muitas vezes baseados em princípios. Eu quero parabenizar muito especialmente a Anvisa, porque foi um verdadeiro exemplo. E eu vou dar um exemplo de que significa trabalhar juntos desde o começo. As inovações que chegaram a nosso país, as vacinas, que são as soluções, e agora o antiviral, nós temos a sorte na MSD de ter um antiviral novo. A Anvisa, proativamente, trabalhando junto com os laboratórios desde o começo, ela tentou e fez todo o possível para que essas e está tentando, essas inovações cheguem pronto. Quero dar outro exemplo. Nós temos uma tendência na América Latina a todo estar muito tipificado e regulamentado. Recém, alguns de nossos colegas mencionava o problema que tivemos com o kit de intubação. Eu posso dar esse exemplo que nós trouxemos a grande maioria em tempo recorde, mas de produto que vinha da Austrália. E aí o Dr. Alex ajudou muito para trazer essa solução para os pacientes, trazer esse produto rápido, ainda que esse produto vinha da Austrália, que não era era o mesmo produto, mas não era exatamente como ele estava legislado no labeling. E a gente conseguiu as exceções e salvou milhões de vidas. Então, a gente vê como todos trabalhando juntos e baseados em princípios, a gente faz o melhor para quienes nosso centro, que não devemos esquecer nunca, que é o paciente, que é melhorar essa vida ou salvar essa vida. E eu acho sempre que temos três áreas muito rápidas para falar,
que nós todos temos que cuidar na saúde e que em cada uma delas eu gostaria de falar quais são as oportunidades em que juntos temos que trabalhar. O primeiro é em las soluções. As soluções vêm de nossa indústria e muito especificamente de empresas como a que estão representadas na Interpharma, que são empresas de inovação. ¿Sí? E acho que a grande oportunidade é cuidar o marco regulatório que favorece a inovação. Os países que cuidam a inovação são aqueles que avançam mais rapidamente. Onde eu acho que a Anvisa pode nos ajudar e temos que trabalhar juntos. Por exemplo, no marco regulatório da pesquisa clínica. O Brasil está sempre no topo, varia ano a ano, entre os 10 primeiros mercados farmacêuticos do mundo. Na área de pesquisa, normalmente está na franja do número 20. A gente, acelerando o tempo e tirando certos requisitos, como a medicação pós-estudo, a gente tem grandes oportunidades. Ultimamente, a gente se debilitou um pouco a proteção e vemos certos ataques à proteção da propriedade intelectual. A gente vê que os países que protegem mais a propriedade intelectual, como Israel, são aqueles que têm mais patentes. E também defender os direitos de laboratórios como vacinas que estamos desenvolvendo de dengue em conjunto com Butantan ou com Fiocruz, etc, etc. Então, aí a gente tem a oportunidade na proteção de dados e no linkage entre a autoridade de propriedade intelectual e Anvisa. O segundo ponto, além de trazer essas soluções, é dar acesso nas soluções. E todos temos que trabalhar juntos. Sim? Agora, a gente entende que no acesso a rapidez é crítica. E aí eu tenho certeza que hoje a Anvisa tem um desafio que é o mesmo desafio que temos todos os atores da saúde. Que o foco do Covid e todo o bom que estamos fazendo do Covid não se converta em um retraso de outras inovações para outras doenças. Porque os recursos são finitos, então aí temos que trabalhar para gerar essas soluções. Estamos vendo que temos oportunidades para acelerar ainda um pouco mais. Não, eu sempre dou o exemplo do que aconteceu com as vacinas no campo da saúde. Hoje todo mundo se vacina contra o Covid e estamos esquecendo doenças como sarampo, como a varicela, onde estamos decrescendo. Então, o dilema é manter esse foco. Acho que a gente tem grandes oportunidades, e adorei o que falou a doutora Cristiane, em padronizar, em ter convergências regulatórias, e pela madurez de Anvisa, eu acho que já hoje não deveria ser necessário que o produto esteja aprovado em outro país do mundo para entrar em Anvisa. Por quê? Porque a gente sabe que hoje o tempo é vidas, sim? E a evolução da tecnologia é muito, muito rápida. E por último, eu acho que sempre todos temos que trabalhar hospitais, Anvisas e todos juntos, como falou também a doutora Cristiane, entendendo que uma vez que essas inovações têm acesso para o paciente, a gente entenda claramente, de princípio a fim, o que acontece com o paciente em todo o ciclo. Para quê? Para que realmente essas inovações sejam usadas do jeito correto e sejam implementadas. A vezes tem o produto, tem acesso, não tem nenhuma dificuldade e o produto não chega ao paciente ou não é usado porque o paciente não tem conhecimento ou porque não é usado do jeito correto. A doutora Cristiane falou, por exemplo, de a resistência microbiana. Nós estamos trabalhando com os hospitais, com laboratórios e com uma startup para algo que veníamos trabalhando no passado manualmente, que era contraintuitivo. Usar o antibiótico adequado, usar o antibiótico pelo menos tempo possível, sim, e no paciente correto. Hoje, com uma startup, com hospitais e com laboratórios baseados em dados e com inteligência artificial, a gente encontrou um produto que permite fazer isso de um jeito escalável. Então, doutora Cristiane, ofereço para depois ter uma conversa, se quiser, e a todos os que estão aqui, que adoramos o tema saúde, através do meu LinkedIn, eu faço o convite a todos os que estão aqui. Então, a conclusão, há muitas coisas para melhorar, mas esta pandemia tirou o melhor de todos os atores da saúde. E eu quero parabenizar a todos, porque a grande maioria
fez a coisa certa. Desafortunadamente, muitas vezes só que fica os que estão na televisão. Obrigado a todos. Muito obrigado, Hugo. Não é isso. Eu acho que eu, como cidadão, eu quero que a Anvisa me proteja. Esse é o papel dela. Me proteger, fazendo com que todas as etapas sejam cumpridas adequadamente. Eu, como cidadão, quero isso. Eu, como também um morador do Brasil que quer o desenvolvimento econômico e tecnológico, eu fico com a pergunta sempre: qual a etapa que é necessária? Então, eu não quero que ela flexibilize, a Anvisa, enquanto agência, etapas que vão me proteger. Mas a pergunta que eu entendo da sua frase é: qual a etapa que pode ser flexibilizada, que não afeta a minha proteção e que a gente pode desenhar um futuro melhor, mais flexível, melhor? É possível fazer, e eu acho que é possível conciliar as duas partes, como o Hugo está fazendo. Só que a Anvisa que nós temos hoje é uma Anvisa que foi planejada lá atrás. A Anvisa não nasceu hoje, ela está aqui fruto de um planejamento. Então, o papel hoje do nosso governo, que nós estamos aqui como governo, que nós elegemos, é planejar qual será a Anvisa do futuro. Qual a Anvisa do futuro que nós queremos, para desenvolver projetos de pesquisa como esse que foram falados pelo Hugo aqui agora, desenvolvendo a indústria nacional de ponta fortalecida. E é nesse sentido que eu quero passar a palavra para o Sérgio Madeira, da Abraid, para falar um pouquinho disso para a gente. Obrigado por estar conosco, Sérgio. Bom dia a todos. Inicialmente, quero agradecer o convite em nome da Abraid. É um prazer estar aqui, e mais do que um prazer, é uma oportunidade fantástica de ouvir as avaliações e trocar ideias com um grupo tão seleto que, desde já, então quero, estendendo, cumprimentar a doutora Cristiane, a doutora Alex, e com eles também homenagear a Anvisa. É um trabalho fantástico. Nesse sentido, quero esclarecer que me emociona até estar aqui, estar ouvindo isto, porque me considero um fundador longínquo da Anvisa. Eu estive na formação da Anvisa junto com o Gonçalo Vecina e me encarreguei da área exatamente de produtos para a saúde. Ver o progresso da Anvisa, a segurança e a importância que ela assumiu nesses anos todos, é um prazer, quer dizer, na minha idade, ter visto uma construção, começo e meio, e fim, não digo porque isto aqui é contínuo, a Anvisa vai estar sempre melhorando. Então, nesse sentido, e um pouco que respondendo à questão do Mohamed, vejo que nós poderemos ter uma aproximação ainda maior no investimento de uso de tecnologia para ter um avanço da saúde da comunidade, da sociedade brasileira, né? Um avanço que seja menos distante dos avanços do hemisfério norte. Evidentemente que cada país tem que considerar os seus recursos, mas nós podemos estar acompanhando este avanço com as tecnologias mais recentes, diminuir esse retardo. Nesse sentido, vejo como de extrema importância que a Anvisa se capacite com relação ao uso desta tecnologia, das inteligência artificial, dos sistemas, da conexão web, com a disponibilização para a sociedade das informações sobre produtos, por exemplo, como foi citado, a própria questão do monitoramento de preço. Então, que a Anvisa seja permeável e seja acessível à sociedade como um todo. Eu acho que é uma possibilidade efetiva. Não é? Do ponto de vista global, nós temos que entender que esta formação, por exemplo, do mercado, exigindo renovação de produtos, implica também em ter, além dessa análise eletrônica, com documentos e sistemas que são gerados nas agências
tão desenvolvidas quanto a Anvisa no mundo, né? Mas que tem, eventualmente, estruturas de infraestrutura tecnológica que, de fato, nesse sentido, essa coisa não é visível para a sociedade como um todo, mas a gente, como usuário da Anvisa, a gente vê que nós temos que melhorar a infraestrutura tecnológica no sentido de sistemas para que a gente possa fazer então, por exemplo, na questão do UDI, que é extremamente importante, a indústria está capacitada para dar aquilo que o mundo pede e que a Anvisa tempestivamente também está implantando, mas nós precisamos fazer o upload das informações diretamente das empresas para um servidor da Anvisa. Então, o UDI é uma construção global, onde, no final das contas, a grande responsabilidade acaba sendo da Anvisa, e nós, tendo em vista tudo que a Anvisa fez até hoje, temos certeza que isso vai dar certo. Quer dizer, a Anvisa precisa ter a infraestrutura tecnológica de equipamentos para receber o upload dessas informações como um todo, não é? Então, eu acho que nesses anos todos a gente teve grande construção na Anvisa. Também um pouco que respondendo à questão do doutor Alex Machado, o que a Anvisa precisa fazer, eu acho que não é que precisa, mas é uma aspiração, penso que falo em nome de todas as associações, não é? Não discutimos isso antes, mas, sem dúvida, é uma cooperação, quer dizer, a Anvisa ficar mais permeável à cooperação de entidades, com a criação de câmaras setoriais, né, que tenham reuniões mais periódicas e possam contribuir com setores específicos segundo a vocação dessas entidades. Então, por exemplo, a BIMO, a BIMED e a BRAID trabalham com produtos para a saúde, seria sempre interessante termos reuniões, sei lá, trimestrais, para colocar as nossas experiências, né? Quer dizer, a Anvisa olhando o que acontece no mercado no dia a dia. Por exemplo, esta questão dos produtos recondicionados, usados e tal, uma alternativa. Eu, pessoalmente, sempre acho que a gente tem que incorporar a tecnologia atual, né? Mas é claro que nós temos que responder às necessidades do país como ela é. Mas tem uma questão que eu exortaria a diretoria a colocar nos planejamentos futuros, que é, por exemplo, regular a assistência técnica nesta área de equipamentos médicos, né? Nós temos um setor bastante regulado, ou adequadamente regulado, mas a área de assistência técnica, de equipamentos, ela caminha de forma desordenada. Então, uma empresa que faz assistência médica para um acelerador linear ou para um sistema de videocirurgia, tem que ser uma empresa que tenha capacitações, assim como o hospital tem que ter um corpo clínico, um diretor clínico, e as empresas têm que ter um responsável técnico e assim por diante. Então, as empresas de assistência técnica precisam ser devidamente reguladas, né? Uma outra aflição nossa é com relação à recomposição. O doutor Alex citou, né? A Anvisa está olhando essa questão e nós sabemos como é difícil a recomposição dos quadros de recursos humanos, né? Mas uma contribuição que nós podemos fazer, né? Não na recomposição de quadros, mas na adequação ou na atualização dessas pessoas, são coisas que a gente, de certa forma, já tem feito em ações unindo as três associações que lidam com produtos, então, de novo, a BIMO, a BIMED e a BRAID, de fazer eventos sobre as tecnologias que estão em uso e o que é que está se
vendo em cada setor do ponto de vista da tecnologia. Então, víamos fazendo alguns seminários internacionais, trazendo gente do exterior, gente do Brasil que também produz. Então, temos bolsões de grande capacidade de desenvolvimento, como foi citado aqui, por exemplo, como Joias da Coroa, e eu concordo, não é? IBGE, Embrapa e outros. Então, nós temos também na indústria brasileira algumas áreas de oportunidades que têm que ser melhor desenvolvidas, né? Quer dizer, otimizar. E lembro que é claro que quando a gente está com o olhar, já estou terminando, Mohamed, quando a gente está com o olhar muito focado nessa coisa da desgraça que esta pandemia veio a ser, né, a gente não consegue ver o que vem depois, né? Guerras e pandemias têm sido uma oportunidade para desenvolvimento. Nós vemos isso aí com os ventiladores, o desenvolvimento de ventiladores no Brasil. Então, quero dizer que de tudo que tem de ruim na pandemia, nós temos que aproveitar o que tem de bom. Temos que lamentar as 600 mil mortes, abraçar a comunidade dos profissionais de saúde, mas olhar as oportunidades. A área de diagnóstico, por exemplo, teve um salto monumental, e a própria área de vacinas, né? Com isso tudo, tenho que dizer que esses crescimentos só foram possíveis porque nós temos como referência a Anvisa como um pilar e uma grande referência, e disso eu quero, de novo, parabenizar e agradecer à agência que me é tão cara. Excelente apresentação, Sérgio. Obrigado, parabéns por ter trabalhado na Anvisa nesses anos aí de construção inicial. Gente, eu estou tomando um monte de puxão de orelha aqui, porque eu passei muito do tempo. Então, pelo adiantado da hora, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos vocês, colegas aí pela exposição, em especial ao doutor Alex, à doutora Cristiane. Muito obrigado, foi uma honra, motivo de orgulho para a gente. Vamos tirar daqui quais são os nossos aprendizados para transformar o Brasil num país mais desenvolvido do ponto de vista de pesquisa e ciência, né? E também relembrar a todos que esse encontro já está compondo a programação do nosso CONAP. Então, para quem quiser acessar depois, vai estar disponível durante o evento do Congresso. Muito obrigado pela participação de todos, sucesso para a gente, saúde para todos.